tem uma letra C aqui. Vou dar uma Deus, sara esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua unção, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Esta nação com o teu poder, com o toque da tua unção. Com o toque da tua unção. Com o toque da tua unção. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite também aos que nos acompanham de suas casas. Estamos reunidos para mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. E de antemão já convido vocês a ir abrindo suas Bíblias no Salmo de número 8. É um salmo de Davi que nos lembra da grandiosidade do nosso Deus, da glória divina e também da dignidade que o Senhor imputou a nós, os seus filhos, imputou aos homens.
Salmo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, irmãos. O salmista inicia falando, nos lembrando do Senhor, Senhor nosso, e termina também dizendo, ó Senhor, Senhor nosso. Que privilégio nosso termos o entendimento que é um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os astros, mas que também criou os seres unicelulares que a gente nem consegue enxergar. E esse Deus que criou todas as coisas, nos dá o privilégio de chamá-lo de Senhor nosso, de Deus pessoal, de Deus que é atento para os detalhes da nossa vida, do Deus que é atento para cada lágrima que nós vertemos, do Deus que é atento para cada sorriso que nós expressamos, do Deus que é atento a cada ato, a cada atitude, a cada passo que nós damos na nossa existência aqui na terra. Que privilégio, irmãos, o entendimento de termos um Deus nos céus, todo-poderoso, que faz tudo de acordo com a sua soberana vontade, mas que nos olha individualmente, olha para cada um de nós, olha enxergando as nossas qualidades, os nossos talentos, os dons que Ele mesmo nos deu. E nos olha também com olhar misericordioso, com olhar compassivo, entendendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas muitas falhas diante dEle. Por isso que nós iniciamos sempre nossa reunião orando ao Senhor, e orando, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por perdão dos nossos pecados. Oremos. Pai amado, Deus querido, nos reunimos mais uma vez na casa de oração, juntamente com os irmãos que nos acompanham dos seus lares, junto com as suas famílias. E nesse momento, Senhor, em que adentramos ante a Tua face, queremos Te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão, Senhor, porque no dia de hoje nós tivemos atitudes, nós falamos coisas que veio à nossa mente, mas que não era o correto, não era aquilo que o Senhor esperava de nós. Nós lembramos, Senhor, que nós somos um povo santo, um povo escolhido por Ti, para fazer parte da Tua família. E em fazendo parte da Tua família, Senhor, muitas vezes, nossas atitudes não condizem com aquilo que Tu espera de nós. Por isso, Pai amado, perdoa os nossos muitos pecados. Perdoa, Senhor, as vezes que somos negligentes. Perdoa as vezes que deixamos de estender a mão. Perdoa as vezes que atendemos tão somente aos nossos próprios desejos, à nossa própria vontade, e esquecemos que esse Senhor nosso é também o nosso governador, é também o nosso rei, e tem domínio sobre nossas vidas, e que não podemos fazer nada, absolutamente nada, que o Senhor não permita, mas também não podemos fazer nada, mesmo por nossa vontade, mas que vá de encontro, Senhor, aquilo que Tu esperas de nós. E quando assim o fazemos, Senhor, nós caímos em pecado. Por isso Te pedimos, Senhor, perdoa-nos mais uma vez, Senhor. Sustenta na nossa mão, nos põe de pé ante a Tua face, Senhor. Que nós possamos receber do alto a graça que é derramada sobre nossas vidas através do perdão. E que uma vez alcançado, Senhor, nós possamos continuar trilhando o caminho que o Senhor separou para cada um de nós. Possamos continuar Te ouvindo e Te obedecendo acima de todas as coisas. Possamos continuar testemunhando do Teu amor que é derramado sobre nossas vidas. Pai amado, Pai querido, recebe nessa noite essa nossa reunião de oração.
Recebe tudo o que se fizer nesse lugar. Recebe cada louvor, Senhor, entendendo que é de corações gratos por tudo que Tu és em nossas vidas. Recebe, Senhor, a oração de gratidão, a oração de intercessão que nós fazemos em nosso favor e dos nossos irmãos. E nos prepara, Senhor, para ouvirmos da Tua voz, para aprendermos de Ti mais uma vez, para que a palavra que vai ser ministrada nessa noite encontre abrigo certo em nosso coração e nós possamos viver por ela e viver para ela. É assim que nós Te oramos, Pai, e assim Te damos graças, em nome de Jesus. Então, irmãos, a partir de então, vamos louvar o Senhor, louvar com alegria, e convidamos vocês que nos acompanham de suas casas, como já foi dito, louvem conosco. Daí de onde você está, derrame o seu coração no altar do Senhor e vamos engrandecer o nosso Deus. Amém. Graça e paz, amados. E como o presbítero falou, o presbítero Juarez falou, como é bom a gente estar na presença do Senhor e saber que o nosso Deus nos contempla. E nessa noite nós vamos dizer: quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche toda a terra, enche esse lugar. Por isso que é bom estar sempre na presença do Senhor. Nesse momento você se desliga aí na sua casa de tudo. Sente-se, né, desde o início, ao iniciarmos o nosso culto de oração. Fique na presença do Senhor, porque eu creio que Deus já começou a falar nos nossos corações e ainda vai falar muito mais. Então vamos adorar o nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa noite, nessa reunião de oração, e nós, a cada vez que visitamos as redes sociais, né, a gente tem um pedido de oração, a gente tem um clamor a fazer. E nós nos propomos nesse momento fazer o nosso primeiro período de oração. Você vai ter a oportunidade de ouvir aqui, alguns irmãos já estão interagindo, fazendo seus pedidos de oração nos nossos comentários aí do nossa live. E se você ainda não fez, não se preocupe, você pode fazer, no final ainda estaremos orando.
Mas nós queremos fazer esse primeiro momento de oração, queridos. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Mateus, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 7, verso 7, ele diz que nós devemos pedir. Pedir, pedir, e dá-se-vos-á. É que diz o texto bíblico. Diz que todo aquele que pede, recebe. E nós vimos que o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. E nessa noite nós temos alguns pedidos de oração. No último domingo nós oramos por algumas famílias enlutadas, mas de segunda-feira até o dia de hoje, nós temos outras famílias que necessitam das nossas orações, porque estão chorando os seus mortos. Nós temos pessoas enfermas, precisando da nossa oração. E nós queremos fazer esse primeiro momento de oração agora, queridos. Nós queremos orar por duas famílias que estão enlutadas nesse momento. Uma família nossa, amiga nossa, quando eu digo nossa, eu falo minha e da minha esposa, da família da minha esposa, lá de Bodocongó. A família de Aleuda perdeu seu marido, Toninho, e o presbítero Juarez, ele trabalhou também lá na indústria têxtil, antes do presbítero Juarez, mas uma pessoa muito boa, e Toninho faleceu, acometido pelas complicações também da Covid. E nós queremos orar por essa família, especialmente por Aleuda e seus filhos, para que Deus traga o conforto para esta casa. Mas hoje ainda, quando eu vinha para cá, depois da gente fazer o convite aos irmãos e amigos das nossas redes sociais para participarem conosco desse momento de culto, eu recebi um comunicado da nossa amiga Cláudia. Cláudia trabalha aqui no município, odontóloga. O filho dela, Davi, fez encontros de jovens, o último encontro da nossa igreja. E Cláudia pediu oração porque hoje a sua mãe, melhor, o seu pai, o seu Petrônio, ele faleceu. E a sua mãe, a dona Maria Meira, está entubada. Então, veja, é uma família que está necessitando das nossas orações. E nós vamos orar para essas duas famílias enlutadas, Aleuda e Cláudia, e pedir ao Senhor que conforte essas famílias. Mas nós temos também oração, queridos, nessa noite, por alguns irmãos que estão enfermos e necessitados da nossa oração. Vamos orar pelo nosso irmão Orlando, membro aqui da nossa igreja. Orlando, os irmãos sabem, faz hemodiálise e sentiu-se mal nesses últimos dias. Quem acompanha nossos grupos viram que nós pedimos oração por Orlando. E Orlando estava suspeito de Covid e nós ficamos muito ansiosos e tensos, porque como ele tem muita comorbidade, né, ficamos preocupados. Ele fez o teste e deu negativo para a Covid, mas foi detectado um nódulo no seu pulmão. Então a gente vai ter que orar. Ele já faz diálise, né, como foi dito. Então, clamar a Deus em nome de Jesus para que a mão do Senhor esteja sobre a vida de Orlando. Vamos orar também pelo pastor Sidney, continua entubado ainda, não saiu ainda desse quadro crítico. Ele é pastor do Brasil para Cristo, nosso amigo, nosso irmão, esteve aqui, filho de Nélia, sobrinho da missionária de Leusa. Orar também nessa noite, recebemos o comunicado, quando também estavam vindo para cá, que Neide, né, a esposa de Carlos, que foi membro dessa igreja, ambos, Carlos, que é cunhado de Zé, um irmão do nosso diácono Carlos, Neide passou mal esse período agora e o SAMU a levou para o hospital, ela está internada lá, aguardando o diagnóstico. Vamos orar por Neide, orar também por Nininha. Os irmãos conhecem aqui da igreja, Nininha é a mãe da nossa irmã Daiane, que está fazendo um tratamento, fez a cirurgia, né, do câncer, mas está fazendo um tratamento, ela vai começar novamente uma sessão diária de radioterapia, para que Deus sustente e fortaleça a nossa irmã. Vamos orar também pelo senhor Saturno, não é? Colocamos aí no grupo, o senhor Saturno, ele é irmão de seu João, que é o pai de Gerlane e de Viviane. Então, o senhor Saturno, ele está com uma situação muito crítica, necessita muito das nossas orações, e a família está pedindo para que a gente ore pela saúde do seu Saturno. E também orar, né, Rose, por Valmir. Rose tem pedido oração por ele continua entubado, e que a mão de Deus e a graça do Senhor, Rose, encontre a vida de Valmir. Orar também por Gabriel, que é filho de Holanda, que também estava suspeito, né, Rose, de Covid, para que Deus sustente e guarde essas famílias, queridos. Também nosso irmão Felipe, lá da igreja de Campinas. Felipe é filho de Fátima. Fátima adquiriu a Covid, está saindo da Covid, e agora Felipe fez os exames, há uma suspeita, estamos aguardando, mas vamos orar a Deus
porque ele é independente do agnóstico do que vier, para que Deus sustente a vida de Felipe. Adriano, que é também funcionário da nossa igreja, continua hospitalizado, não é? O estado dele é estável, mas continua com a oxigenação mecânica. Então vamos orar para que Deus visite o nosso irmão Adriano. E vamos orar também pelo neto do nosso amigo e nosso irmão Paulo. Paulo é primo de Maria Duarte, né? E ele pediu oração ainda há pouco aí no grupo, né, pelo seu neto, uma criança que está precisando muito das nossas orações. Vamos orar por ele. E orar também pela família da nossa amiga e irmã Maria Isabel, que está conosco agora ao vivo, e pediu: pastor, ore por pela minha família. Vamos orar. E tem um pedido aqui também do meu primo Júlio Hermes, para que Deus abra as portas. Os irmãos devem lembrar de Júlio Hermes, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico. Depois da cirurgia, ele não voltou a ter os movimentos. E nós fizemos uma campanha, logo no início do seu acidente, ele adquiriu uma cadeira de roda. Só que essa cadeira, ela, pelo peso dele, pelo tempo, quebrou. E ele está pedindo para que a igreja ore, para que Deus abra as portas, e vamos fazer isso, orar a Deus para que Deus levante amigos, irmãos. Ele não tem como comprar essa cadeira agora, porque, primeiro, né, só quem trabalha lá é a esposa, ele não recebeu ainda nada relacionado ao acidente em termos de aposentadoria, e os irmãos sabem, né, uma pessoa cadeirante, ele tem diversas outras necessidades. E o nosso irmão, meu primo Júlio Hermes, está pedindo oração. Vamos orar, Júlio Hermes, em nome de Jesus, e vamos estar junto com você, né, em mais essa campanha, e cremos que Deus já vai mover os corações, e o nosso irmão vai estar aí com sua cadeira em breve, em nome de Jesus. Então, queridos, esses são os primeiros momentos de oração. E como nós estamos aqui com poucas pessoas, apenas os irmãos do louvor e o meu presbítero Juarez, e aqui a parte técnica, mas quero pedir aos irmãos que estão aqui conosco, você que está em casa, vamos orar nesse momento por essas famílias. Senhor Deus, Deus de graça, Senhor de misericórdia, esta é uma reunião de oração, e ela só faz sentido porque nós cremos que quando estamos aqui, mesmo nesse número pequeno, Tu estás presente. Tua palavra nos diz que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas, Tu estás no meio de nós. E aqui estamos nós, Senhor, crendo que Tu estás ouvindo cada uma das nossas orações. E por isso, Senhor, nós queremos apresentar essas famílias enlutadas. Que o Senhor visita a família, meu Pai, da Tua filha Leuda, de Cláudia. Deus sustenta, fortalece essas famílias, os filhos, os amigos, os parentes, Pai, da nossa amada Leuda, que perdeu o seu esposo. Deus, que o Senhor ministre no coração de Cláudia, que perdeu o seu pai, que sua mãe continua no estado crítico ainda, Pai, precisando da Tua graça. Então fortalece, Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, porque num momento como esse, Deus, somente o Teu Espírito Santo pode aplacar, Pai, pode sanar a dor que está no coração dessas famílias. Mas, Deus, nós queremos apresentar a vida de Orlando, de Sidney, a vida de Neide, a vida de Nininha, a vida de seu Saturno, de Valmir, de Gabriel, a vida de Felipe, de Adriano, do netinho do nosso irmão Paulo, a família da nossa irmã Isabel. São essas pessoas que estão clamando, Pai. Na verdade, Deus, Orlando, Sidney, Nininha, Gerlane, sabe, Pai, Valmir, Gabriel, Felipe, Adriano, o neto do nosso irmão Paulo, todos eles estão necessitados de uma cura. E nós cremos que Tu és Jeová Rafa, o Senhor da cura. Cada um deles, Senhor, necessita de uma forma diferente do Teu toque. Muitos estão distantes de nós, outros estão em outros estados, mas o Senhor é o Deus onipresente, o Deus onipotente. E nós cremos que a nossa oração vai fazer aquilo que nós não podemos fazer nessa noite. Nós não podemos estar junto com essas pessoas, não podemos tocá-las, Senhor, mas o Teu Espírito Santo vai agora, Deus, em cada UTI, em cada lar. Deus vai tocando, Pai, na enfermidade dos Teus filhos, vai repreendendo o mal de cada um deles, Pai. Não importa qual seja a enfermidade, Covid, câncer, não importa. Deus, Tu és o Deus, Pai, que cura todas as enfermidades. Então tome em Tuas mãos, cuida da família, meu Pai, da nossa irmã que nesse momento pediu oração, nossa irmã Maria Isabel. Cuida da família dela, Pai, tem misericórdia do seu lar. Deus, abra as portas para Júlio Hermes. Tu sabes da necessidade do Teu filho de ter uma cadeira que ele possa, mesmo nesse estágio tão difícil, lhe comover, meu Pai, para não ficar preso a uma cama. Deus, cuida dessas pessoas, dessas famílias. Nós queremos que Tu estás ouvindo a oração e Tu conhece, Pai, o que nós não conhecemos da intimidade, do pedido de cada uma dessas pessoas.
Nós apresentamos os nomes e as necessidades que foram nos passados, mas o Senhor conhece, na verdade, as suas necessidades por completo. E é porque Tu és o Deus de graça que eu te peço, visita agora a vida de Orlando, visita a vida de Sidney, Senhor, naquela UTI. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, a vida de Neide, Pai, agora, em nome de Cristo. Fortalece Nininha, Pai, nessa nova etapa da sua vida de tratamento. Visita seu Saturno, Pai, em nome de Jesus. Tira do corpo dele as suas dores, as suas enfermidades, se faça a Tua vontade. Visita Valmir, meu Pai, naquele hospital. Deus, que ele seja, meu Pai, guardado pelo Senhor, que o Senhor sopre sobre ele o fôlego de vida, Pai. Visita Gabriel, Pai, repreende, meu Pai, esse mal na vida dele, na vida de Felipe, meu Pai, que também está com todos os sintomas de uma Covid, mas o Senhor está no controle, e o diagnóstico nós já temos, não é o do médico, Senhor, do médico ainda vai sair, mas é o que a Bíblia nos diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse é o diagnóstico que nós cremos, Pai, e por isso nós entregamos a Adriana em Tuas mãos, o neto do nosso amigo Paulo, entregamos essas pessoas em Tuas mãos, crendo que o Senhor há de visitá-las com a unção do Teu Espírito Santo, e irá prevalecer a Tua vontade na vida de cada um deles. Por isso nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos ouvir uma canção de preparação para a palavra que vai ser ministrada, e aí sim, no final da nossa palavra, ainda iremos orar, se porventura tiver algum novo pedido que não apresentamos ainda ao Senhor, tá bom? Então vamos ouvir essa canção em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. É verdade que muitas vezes o nosso coração é visitado pelo medo, é verdade. O medo da Covid, o medo de tantas outras doenças que assolam a humanidade, o medo do desemprego, o medo do que nos espera no futuro. Mas é mais verdade ainda que nos braços do Senhor nós podemos descansar em segurança. Então, nesse momento, feche seus olhos, cante e declare para o Senhor: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O nosso Pai nunca vai nos deixar. Vamos louvá-lo. Aleluias. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Que eu e você possamos descansar nos braços do nosso Pai, assim como um bebê descansa nos braços dos seus pais, porque confia na sua proteção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que
és aquele que me guardas, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se lance nos braços do Pai. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Amados irmãos, somente lembrando, antes que nós possamos ministrar a palavra do Senhor, que hoje é quarta-feira, não é? E nós estamos ainda sobre a força de um decreto até o dia 26, que é sexta, não é isso, irmãos? Sexta-feira. Decreto estadual. Bom, por que nós estamos falando isso? Esse é o culto da quarta. Se o decreto realmente acabar sexta-feira, dia 28 é o domingo, nós estaremos aqui com o nosso culto presencial, estaremos divulgando isso nas nossas redes sociais, porque entendemos que no máximo até amanhã o governo deve se manifestar acerca da realidade que o Estado está vivendo. Então, nós vamos estar esperando. Então, você que é membro da igreja, amigo da nossa igreja, fique aí observando e você vai receber notícias acerca de como vai proceder o nosso culto no próximo domingo, tá bom? Se o decreto não for renovado, estaremos aqui na presencial, com culto presencial. Caso, na verdade, o decreto, né, seja revogado renovado, nós vamos fazer online. Mas, de todas as maneiras, estaremos aqui com você, tá certo? Mas nessa noite, como eu disse para você, continue fazendo seus pedidos de oração, né? Tá aí. Tem algumas irmãs aqui conosco que vão estar acompanhando os seus pedidos. Já anotei alguns que foram feitos e no final nós estaremos orando, tá bom? Mas nessa noite eu queria ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações e eu quero convidar você que está aqui comigo, os irmãos que estão comigo e você que está em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1 de Romanos. E nessa noite, eu quero acompanhar com você o que Paulo, ele escreve aos Romanos,
melhor, nesse primeiro 5 versos do capítulo 1. Na verdade, vamos ler 7 versos. Então, Romanos capítulo 1, de 1 a 7. O que me chamou a atenção, irmãos, na leitura desse texto, é que nós vamos aprender com Paulo como se comportar como cristãos, não é? Vamos ver como foi o ministério de Paulo. Isso me chamou a atenção porque, se você perceber, Paulo foi o único homem que chegou e teve coragem, eu digo isso, coragem de dizer: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é forte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, ele vai dizer: olhem para mim, e vocês devem me imitar assim como eu imito Cristo. Então, com base nesse pensamento, eu fiquei pensando comigo, então vamos ver alguns pontos dessa vida de Paulo. Com que autoridade Paulo disse: sejam meus imitadores? E deveria ter uma autoridade muito grande para dizer isso. Então vamos fazer a leitura desse texto e nós vamos entender o ministério de Paulo e vamos ver sobre o evangelho e a justiça de Deus na vida de Paulo. Veja o que é que diz esses versos primeiros, 7 versos da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Ele diz: Paulo, servo, em algumas traduções, na minha, por exemplo, aqui está, na nova versão transformadora está também, escravo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para seres santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus, Paulo tinha um entendimento do seu chamado, Paulo tinha um entendimento da sua missão, ele tinha um entendimento do seu serviço. E por isso, quando ele escreve aos Coríntios, ele tem autoridade para dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nessa noite a tua igreja está nesse momento aqui para aprender, cada um de nós, os irmãos que estão em casa, os poucos irmãos que estão aqui, o desejo de todos nós é que o Senhor ministre também sobre a nossa vida, a mesma unção que ministrasse sobre a vida de Paulo e fez com que ele fosse um homem temente ao Senhor. Que esse temor, essa obediência, esse entendimento acerca do ministério de cada um de nós, nessa noite também, possa vir à nossa mente e permeie o nosso coração. Por isso eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Paulo, ele faz uma apresentação, nessa carta. Esse capítulo 1 aqui, os 5 primeiros versos, é a apresentação de Paulo aos romanos. É como se Paulo estivesse dizendo: eu quero mostrar para vocês quem sou eu. Talvez você esteja perguntando: quem é esse Paulo? Eu vou dizer para vocês quem eu sou. E perceba que Paulo começa uma introdução aqui mostrando uma coisa muito clara. Ele não tem assim arrudeios, ele vai direto. E o que é que Paulo quer mostrar para os romanos? E nessa noite quer nos mostrar, meus amados irmãos, o que Paulo quer nos mostrar é que nenhuma pessoa é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, a menos que ele seja escravizado por Cristo. Irmãos, esse é o entendimento que Paulo tinha. Ninguém pode servir a Deus se não for escravizado por Cristo. Interessante que quando nós falamos a palavra escravo ou escravidão, como nós viemos de um país que por muito tempo adotou a escravidão, a nossa mente, rapidamente ela quer excluir isso ou colocar sobre isso máculas e dizer: isso não é bom.
Mas perceba, Paulo vai nos mostrar justamente isso, que na verdade ele quer nos dizer que é impossível para uma pessoa, irmãos, pertencer a Cristo, a menos que ele seja um escravo de Cristo. E por quê, queridos? Porque na verdade é assim que Paulo começa se apresentando. Então perceba, esta é a mensagem chocante, né, que Paulo quer passar para os crentes de Roma. Ele começa a sua carta dizendo: eu sou um escravo de Cristo. Estamos falando de Paulo, um homem criado aos pés de Gamaliel, fariseu por nascimento, conhecedor da lei, perseguidor da sua igreja, da igreja de Cristo por um determinado tempo da sua vida, mas que agora, ao escrever para Roma, aquela cidade que mais perseguia o povo de Deus, os irmãos de Paulo agora, depois de convertido, ele vai se apresentar para aquelas pessoas de Roma não como o Paulo perseguidor, mas como o Paulo escravo. Então perceba que é justamente isso. Então o que nós vemos aqui, queridos, e vamos estudar nessa noite, e o nosso desejo é que cada vez que nós estivermos estudando isso aqui, possamos estar fazendo aplicações para nós. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ver, queridos, as credenciais de Paulo. Esses 7 primeiros versos é uma credencial de Paulo. Quem é Paulo? E todas as vezes que nós nos identificarmos com um ponto daquilo que Paulo era diante do Senhor, que nós possamos pedir para Deus: Deus, que o Senhor aplique também esse entendimento de Paulo na minha vida, porque com certeza, se isso acontecer, nós vamos sair daqui melhores crentes. Você que está em casa vai se tornar um melhor crente, pode ter certeza disso. Então, as credenciais de Paulo. Paulo começa dizendo que a credencial dele tem um carimbo: ele é escravo de Cristo. A credencial de Paulo é uma escravidão a Cristo. Perceba que quais são as credenciais? Nós vamos ver alguns pontos. O primeiro ponto muito claro é este: ele era um escravo de Cristo. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Transformadora. Veja o que é que Paulo diz. Verso 1: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas, novas de Deus, eu escrevo esta carta. Então, queridos, a palavra escravo no grego deriva-se, na verdade, da palavra doulos, não é? Então, a palavra doulos, que é escravo no grego, significa atar, significa prender. Então, essa palavra dá a ideia de que o cristão, queridos, que assume de forma voluntária a posição de escravos de Cristo, ele não tem mais direito, nem tem mais vontade própria. Então perceba, na apresentação de Paulo, Paulo está dizendo: agora eu sou um escravo, eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais direitos. Vocês lembram quando Paulo disse uma frase muito interessante, que depois nós vamos ver mais na frente, quando ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: a partir de agora, eu não tenho direitos. A partir desse momento que eu sou escravo de Cristo, o que ele está dizendo para nós é: eu não tenho mais vontade própria. Isso aqui é extraordinário, queridos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai mostrar isso com mais clareza, no capítulo 2, verso 20, quando ele diz: já estou, veja, já estou, isso aqui é fato, crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como ele disse que Cristo vive nele, ele vai dizer: eu tenho uma vida. Não é que eu não tenha vida, eu tenho vida, mas a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: eu sou um escravo, mas eu não tenho vontades, eu não tenho, na verdade, aqui direitos, mas eu tenho vida. Só que a vida que eu tenho, eu vivo para a glória de Deus. Irmãos, se nós tivéssemos esse mesmo entendimento de que nós somos escravos de Deus, sabe, nós poderíamos entender que toda a nossa vida se baseia na única coisa: servir a Deus, viver para a glória dele. É isso que Paulo está dizendo, porque o escravo faz sempre, e não somente sempre, o escravo faz somente a vontade do mestre. Então, o escravo, ele vive para servir ao Senhor, da parte do seu Senhor, no caso do nosso Deus. Quando nós servimos a Ele, há uma contrapartida, porque esse Senhor, nosso Deus, ele se compromete em cuidar do seu servo. Nós somos escravos, sem vontades e sem desejos próprios, a nossa vida está em Cristo, mas Ele promete cuidar de nós. Então, quando nós vamos entender melhor isso, o que é ser um escravo mesmo, quando nós olhamos sobre o mercado de escravo da época. Porque perceba,
Quando Paulo disse que era escravos para os romanos, Paulo estava falando com as pessoas que sabiam e entendiam a realidade da escravidão naquele tempo, que era diferente da escravidão, por exemplo, que nós tínhamos aqui no Brasil. Quando nós olhamos para um mercado de escravos na época de Paulo, aí com certeza isso fica mais claro. Aquilo que Paulo queria dizer para nós fica bem mais claro, porque o que Paulo queria dizer quando ele disse que era um escravo de Jesus Cristo, o que é que ele queria dizer na verdade? Vamos ver aqui alguns pontos naquele mercado de escravo que Paulo quis passar para as pessoas, para elas entenderem quando ele disse, eu sou escravo. Primeira coisa, como nós vimos, o escravo era propriedade de seu mestre, ele era de posse do seu mestre, ou seja, um escravo ele tinha dono. Então é isso que Paulo queria dizer, ele tinha sido adquirido, ele tinha sido possuído por Cristo. Então Cristo possuiu Paulo, e por isso ele está dizendo, eu agora tenho um dono, eu sou escravo, eu não vivo, Cristo vive em mim, ele é o meu dono. Então perceba que Cristo, queridos, é dono agora de Paulo. E perceba uma coisa interessante, Cristo adquiriu, possuiu Paulo. Cristo tinha olhado para Paulo, ele tinha visto a sua condição degradada de um pecador inveterado, de um homem que perseguia a igreja, de um homem que tinha carta de Roma para perseguir e, se possível, matar até os cristãos. Há quem diga que Paulo autorizou, por exemplo, o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Mas Cristo olha para esse homem no caminho de Damasco e decide Cristo agora tomar posse da vida desse homem. Então, Paulo está mostrando justamente isso, queridos, que Cristo o viu. E quando Cristo olhou para Paulo, uma coisa maravilhosa aconteceu. Cristo o amou, Cristo comprou Paulo, e por isso agora ele era de posse de Cristo. Lembrem-se, Paulo é o único apóstolo chamado por Cristo depois da sua morte. Cristo olhou para Paulo e amou Paulo. Então o que Paulo está mostrando é, eu agora tenho um dono. Eu posso ter adquirido conhecimento nos pés de Gamaliel, eu posso ter servido a Roma por muito tempo, mas a partir daquele dia, no caminho de Damasco, quando Cristo olhou para mim, me viu na condição de pecador e mesmo assim me adquiriu, eu passei a viver para Ele. Então, queridos, nós vemos que como escravo, ele tinha um dono. Mais do que aquilo que ele queria mostrar quando ele disse que era um escravo, ele mostrou que o escravo existia, querido, para o seu mestre, né? E ele não tinha outra razão para existir, ou seja, ele não tinha direitos, nem tinha vontades pessoais, tudo que ele fazia era para o seu mestre. O que Paulo estava dizendo àquele pessoal de Roma era, eu agora só tenho um objetivo na minha vida, não é mais servir a Roma, o objetivo da minha vida não é mais perseguir a igreja, o objetivo da minha vida agora é viver única e exclusivamente para Cristo. Uma decisão muito difícil de ser tomada por um homem como Paulo, mas ele quis mostrar às pessoas quando ele disse que ele não era crente, porque é justamente isso, ele agora só existia para Cristo, os seus direitos agora são os direitos de Cristo, e por isso quando ele escreve a sua carta, não somente aos Gálatas como nós vimos, mas aos Filipenses, no primeiro capítulo, no verso 21, ele diz justamente aquilo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Paulo está dizendo, não importa, a vida que eu vivo agora para a glória de Deus é dele, então se eu vivo para ele, glória a Deus, se eu morro para ele é lucro, a minha vida hoje pertence a Deus. E por isso que eu estava dizendo a você que, quando nós estivermos fazendo a explanação desse texto, o bom é que nós fizéssemos aplicações práticas para as nossas vidas. Você que está em casa, você que está aqui comigo, você já parou para pensar que essa realidade de Paulo não é só dele, é de cada um de nós? Nós também recebemos o título de escravos do Senhor Jesus. Ele também nos viu, ele nos amou, porque é justamente isso que o texto nos mostra. E por isso nós devemos fazer essa aplicação prática em cada parte. Então perceba, um escravo é a propriedade do seu mestre, o escravo vivia somente para ele não tinha outra razão para existir, e nós temos que ter essa mesma visão para nós. Mas em terceiro, o escravo servia ao seu mestre, e ele existia apenas para fins de serviço, ou seja, ele estava à disposição do mestre, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, e assim foi com a vida de Paulo. Paulo viveu apenas para servir a Cristo, queridos, hora a hora, dia a dia, minuto a minuto, depois que ele encontrou Cristo no caminho de Damasco, que Cristo o encontrou, o comprou e fez dele um escravo, ele não viveu para outra coisa, a não ser para servir ao Senhor. Um escravo era assim. Então quando Paulo diz assim, eu, Paulo, escravo de Cristo, as pessoas estão dizendo, rapaz, a vida desse homem é somente para esse Cristo agora, a vida dele é para servir esse Cristo. Queridos, Paulo deixou tudo
para servir ao Senhor. Eu acho lindo esse relato que ele faz aos Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 8, porque ele vai dizer a importância que Cristo tinha para ele agora. Paulo não estava sendo menosprezado quando disse que era um escravo. Ele estava se orgulhando disso, de ser escravo do Senhor. E nos versos 7 e 8 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as demais coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio. Na Nova Versão Transformadora diz: considero menos do que lixo todas as coisas que eu tinha, para que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, então, para os ouvintes de Paulo que receberam essa carta, as pessoas estavam entendendo que a vida de Paulo agora era servir somente ao Senhor. Interessante que, para algumas pessoas, o servir a Deus está condicionado, a ter uma vida boa, está condicionado a ser próspero, e há quem determine e diga que isso tem que ser assim, que o servo de Deus tem que ter muito e tem que ser, próspero financeiramente. Mas perceba, a prosperidade bíblica nada tem a ver com posses terrenas. Veja, Paulo está dizendo: eu deixei tudo o que eu tinha. Paulo, os irmãos devem lembrar, ele tinha acesso ao rei. Ele entrava nas casas dos poderosos. Ele disse que deixou tudo isso para seguir a Cristo, pela excelência de conhecer a Cristo. Perceba, ele vai dizer que tudo o que ele tinha em termos terrenos é considerado coisa nenhuma ou lixo para ele, comparado, queridos, ao que ele tem agora, aquilo que ele passou a ganhar, Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo é o maior dos tesouros de um homem, e por isso, quando o homem diz que é escravo de Cristo, ele não está sendo colocado como escória, apenas como uma pessoa que não tem direitos ou deveres. Tudo isso é uma verdade. Ele vive para Cristo, mas ele é abençoado pelo Senhor, porque o único que pode receber de Deus a vida eterna é aqueles que se dizem escravos do Senhor. Então, nós entendemos essas verdades como sendo o ministério de Paulo. É por isso que, quando nós chegamos no capítulo 1, nós vemos que o que Paulo está fazendo aqui nesses primeiros 7 versos é a sua credencial, ele está se apresentando. Queridos, o escravo servia para os seus fins, então Paulo mostra para isso que o que ele queria era servir ao Senhor. Agora, uma coisa interessante é que um escravo também, querido, deixa bem claro uma coisa, que quando você é escravo, a sua vontade pertence ao seu mestre. Ou seja, Paulo vivia completamente e de forma subserviente, queridos, para servir a Deus, servir a Cristo. Então ele deveria seguir ao Senhor sempre, porque a sua vontade agora é do seu mestre, e de forma muito tranquila ele fazia isso, ele devia obediência total agora a Cristo Jesus, e Paulo foi obediente ao Senhor, ele não abriu mão. Paulo pertencia a Cristo, queridos, e na verdade, isso ele fica muito claro na sua apresentação: eu sou um escravo, eu pertenço ao Senhor. Na verdade, ele disse que ele lutou e se esforçou para que todo o pensamento dele estivesse cativo à obediência de Cristo. O que Paulo estava dizendo era: Senhor, eu quero te servir com a minha vida toda, agora eu quero que a minha mente seja cativa ao teu serviço, porque Paulo sabia que não seria fácil servir ao Senhor como um escravo, mas ele entendia que ele estava ganhando tudo. Paulo deixou, queridos, toda a riqueza e passou a construir tendas, mas ele disse: eu preciso ser servo, e por isso ele vai dizer: eu quero que o meu pensamento esteja cativo à obediência de Cristo. O que eu quero é servir, eu quero ser servo. Ele escreve aos 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, dizendo: destruiremos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecerem a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamento para obedecer a Cristo sobre todas essas coisas. Então, queridos, Paulo, ele estava dizendo: eu sou um escravo de Jesus Cristo. E quando ele está dizendo eu sou um escravo de Jesus Cristo, ele quis dizer que ele tinha o título de mais alta honraria de todo o mundo. Tenho certeza
E quando Paulo pensou sobre isso, dizendo eu sou escravo do Senhor, eu acho que ele está dizendo, sabe os aprendizados que eu tive aos pés de Gamaliel, tudo que eu aprendi a respeito da lei, todo o conhecimento que eu tenho, tudo isso aqui não vale nada, porque para mim agora, o maior título de honraria agora é ser escravo de Jesus Cristo. E por isso ele abre a sua carta dizendo, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Então, queridos, o que ele quis dizer, na verdade, é que ele tinha o título de mais alta honraria de todo mundo. E isso é uma verdade, porque os maiores homens da história sempre foram chamados para serem servos de Deus. Todos os grandes homens da Bíblia foram chamados servos de Deus. E a palavra servo não muda. Se você for, onde você for, é dolos, escravo. Porque a ideia é servir como escravo mesmo. Então nós vamos encontrar, meu irmão, na Bíblia, em todos os lugares, os servos do Senhor sendo chamados de escravos. Então, esse é o mais alto título de honra. A escravidão, querido, do crente em Jesus Cristo não é uma escravidão apenas como uma sujeição vergonhosa. Pelo contrário, é Deus, na pessoa de Cristo, nos dando a maior honraria que o mundo pode nos dar. A gente pode ter título aqui de doutorado, mestrado. Você pode galgar o conhecimento aqui terreno, e você pode ter doutorado em todas as áreas, sabe, queridos? Mas, se você não tiver o título de escravos de Cristo, de nada vale. Porque com esse título, queridos, com esse certificado de escravo de Cristo, é o que vai fazer com que você adentre aos céus. Os outros títulos ficarão todos aqui, pregados na parede, quem sabe num quadro dentro de um museu, ou apenas para que a sua família olhe e diz como era inteligente, mas não serviu para a sua salvação. E por isso Paulo diz, não, esse é o maior título. Pelo contrário, ele achava que não era sujeição, era a posição de maior honra que Deus podia dar aos homens, o privilégio de servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ser escravo de Deus, o Senhor dos Senhores. Isso é o maior privilégio. Então, queridos, é assim que Paulo se apresenta. Então, Paulo fala que ele é escravo. Agora, eu queria fazer só uma leitura que é muito interessante, apenas como vamos dizer assim, um acréscimo a essa questão da escravidão, é que Paulo, ele fala que, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, nos versos 5 e 6, Paulo fala uma coisa interessante aqui sobre escravidão. Ele diz que nós devemos obedecer aos nossos senhores terrenos também, né? Com temor. Ele vai dizer, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviram a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. O que Paulo está dizendo é, vocês não podem ser escravos de Cristo apenas na igreja. A escravidão a Cristo deve acompanhar a sua vida no cotidiano. Aonde você estiver, tem que ser um escravo de Cristo. Se você é um trabalhador, está na empresa trabalhando, você tem que estar lá como escravo de Cristo. Talvez o seu chefe nem esteja lhe vendo, os olhos dele não estejam sobre você, não tem nenhuma câmera filmando você, mas o texto está dizendo, sirva como escravo de Deus aí, porque é isso que você é. Porque nós não somos escravos de Deus apenas quando estamos na igreja. A nossa escravidão, o nosso serviço a Deus, a nossa obediência a Deus, está em toda a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade como se estivessem servindo a Cristo. Ah, interessante que hoje nós somos escravos do Senhor, mas não somos escravos por imposição. Veja que coisa interessante, nós não servimos a Deus por imposição. Não é Deus que está dizendo, vocês são meus escravos, vocês agora têm que me servir desta forma. Não. Nós entendemos, tem uma expressão que eu quero ler com você esse texto, que nós somos hoje o que a Bíblia chama de escravos de orelha furada. Isso é uma realidade que consta na Bíblia. Veja comigo, você que está aqui comigo, vamos fazer a leitura desse texto só para a gente entender essa questão de escravo não por oposição, mas por prazer de servir ao Senhor. Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 12.
vai falar sobre as leis relacionadas à escravidão, e ele vai falar desse escravo que decide servir ao seu senhor, não por imposição, mas assim como eu e você, servirmos ao nosso Deus por gratidão, por reconhecimento, por entendermos que esse é o título de maior evidência que o mundo pode nos dar. Deuteronômio capítulo 15, a partir do 12. E um irmão hebreu, homem ou mulher, um irmão hebreu, homem ou mulher, vender a você um escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Aqui a lei do descanso. Trabalha 6 e folga 1, que é a lei do sabate. Aí no verso 3 diz: quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com o qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Verso 15: lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso, lhe dou também essa ordem. Mas, aqui que entra a parte, mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o escravo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça isso mesmo também com as escravas. Veja, a ordem é: comprou um escravo, ele vai trabalhar para você por obrigação durante 6 anos. Ele vai ter que trabalhar porque ele foi adquirido, ele foi comprado. Mas, quando chegar no último ano, no 7º ano, você vai libertá-lo. Só que se ele decidir, eu não quero ir embora, se ele disser, olha, até hoje eu lhe servi por imposição, eu servi porque eu era obrigado, eu era um escravo e tinha que fazer o que o Senhor mandava, chegou a minha liberdade, eu não quero ir embora, eu quero continuar lhe servindo, não mais por imposição, mas por amor, porque eu amo você, eu amo sua casa, eu amo sua família e eu quero ficar. Então a ordem é, fura a orelha dele numa porta e a partir de agora, perceba que ele vai dizer uma coisa interessante, e depois disso ele será seu escravo, não mais com tempo determinado. Não é mais 6 anos uma libertação no 7, será seu escravo por toda a vida. Irmãos, nós somos escravos de orelha furada, louvado seja Deus. Sim, queridos, nós éramos escravos do mundo, servimos ao mundo e por vezes por imposição do maligno, mas Cristo nos resgatou e nós somos escravos hoje, queridos, por resto das nossas vidas, e servimos ao Senhor não por imposição, porque não é, queridos, nós não podemos servir a Deus, sabe, porque eu tenho que fazer isto, sem sentir desejo, alegria, não. Nós servimos a Deus agora, como Paulo disse, eu deixei tudo que era ganho, aquilo que as pessoas achavam que talvez fosse lucro, para seguir ao Senhor, e eu faço isso com alegria, eu quero servir ao Senhor, daqui até a eternidade, até o resto da vida. Então, irmãos, veja como, num pequeno verso, a gente pode tirar tantas lições. Se alguém um dia perguntar para você, qual o seu mais alto título? Diga, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Dolos, sou escravo de orelha furada do meu mestre. Sirva ao Senhor com alegria, com o maior prazer da minha vida, porque foi para isso que Cristo nos resgatou. Então, queridos, perceba justamente isso. A credencial de Paulo era, primeiro, eu sou um escravo. Segundo, qual foi a segunda coisa que ele disse na sua credencial? Como foi que ele se apresentou? Eu sou um escravo, mas ele disse também, eu sou um apóstolo de Deus. Então perceba, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Irmãos, veja que coisa interessante. Paulo sabia quem ele era, um escravo de Cristo, e para que ele foi chamado. Irmãos, isso aqui é para mim e para você nessa noite. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo e para que Cristo nos chamou. Irmãos, todos nós temos um chamado. Cristo nos chamou não apenas para servir no sentido de ser escravo, mas nos deu também ministérios. A igreja tem um ministério mais lindo de toda a terra. Ela é a agência de Deus aqui na terra. Então Paulo vai dizer justamente isso, porque a palavra apóstolo
significa alguém enviado. Alguém enviado como um embaixador, alguém que leva uma mensagem, alguém que representa aquele que o enviou. O que Paulo estava dizendo era, veja que coisa interessante, eu sou doulos, escravo de Cristo, aquele de orelha furada, que serve a Ele agora, com alegria para o resto da vida. Mas eu sei que eu sou enviado para representar o meu Senhor aonde eu estiver. Que coisa interessante. Um escravo que não fosse libertado, que não fosse um escravo que servisse ao Senhor como um escravo de orelha furada, por desejo e vontade, ele não podia representar o seu Senhor. Ele era escravo, querido. Mas depois que fomos libertos pelo Senhor, agora nós somos representantes de Cristo. Escravos, sim, de orelha furada, servimos ao Senhor por alegria e representamos Ele onde nós estivermos. E é por isso que nós somos escravos na igreja, no trabalho, no centro, na rua, em casa. Nós somos escravos do Senhor, porque representamos o nosso Mestre. Nós somos um enviado, nós somos apóstolos nesse sentido. Agora, eu quero somente fazer aqui uma coisa bem interessante, para se tirar aqui. Os irmãos já perceberam que está na moda as pessoas se autodenominarem apóstolos, não é? Você já viu? Apóstolo não sei quem, apóstola não sei quem, e é apóstolo para cá, é apóstolo para lá. Ninguém quer ser mais pastor, ninguém quer ser mais escravo. Não, quero ser apóstolo. Como se esse título, queridos, desse a ele aqui, sabe, uma autoridade maior. Irmãos, mas ele nem sabe o que é ser apóstolo. Deixa eu bem rapidamente aqui. Quais são as qualificações de um apóstolo? Queridos, olha, para ser um apóstolo hoje e naquele tempo, não muda as qualificações. Primeiro, para ser um apóstolo, tinha que ter visto o Senhor e ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Quem é um apóstolo hoje aqui que viu o Senhor? Quem é desses que estão vivos aqui se diz apóstolo, que por exemplo foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Atos capítulo 1, verso 21 e 22 fala sobre a escolha de um outro apóstolo para substituir Judas, que havia morrido. E o texto diz, agora, portanto devemos escolher dentre os homens que estiverem conosco durante todo o tempo que Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunho da ressurreição. Então não existe mais apóstolo hoje, irmão. Quando ele for escolher alguém para substituir, e foi Matias que foi para substituir Judas, ele diz, não pode ser qualquer um. Primeiro é alguém que andou conosco junto com Jesus, que viu Jesus por aqui, e não apenas testemunhou o ministério de Jesus Cristo quando ele estava aqui sobre a terra, mas alguém que viu ele sendo ressuscitado dentre os mortos, que viu Cristo ressurreto. Aí hoje as pessoas, eu sou apóstolo. Aonde? Senhor, mas vamos embora. Então percebam uma coisa. Há 3 lições muito importantes aqui, contundentes, e eu quero partir para os irmãos para esse entendimento, quando Paulo diz, eu sou apóstolo do Senhor. Porque Paulo disse isso, ele disse que ele foi chamado para ser apóstolo, ou seja, ele não estava no ministério porque ele escolheu ser apóstolo. Ele não estava no ministério porque ele tinha capacidade de ser apóstolo. Paulo não estava no ministério porque foi encorajado por outras pessoas para escolher a profissão ministerial, ou porque na verdade ele gostava de trabalhar com pessoas, nada disso. Sabe por que é que ele estava no ministério? Porque ele foi chamado por Deus. Irmãos, isso é uma lição para mim e para você que é crente. Todos nós recebemos o mesmo chamado. Eu não sou pastor, Juarez não é presbítero, você não é do Ministério do Louvor, você não é maestro, você não é sonoplasta, você não é tecladista, você não é do departamento de mulheres, você não é do departamento de jovem. Queridos, porque você quer. Isso é um chamado para cada um de nós. Paulo está dizendo, eu fui chamado. Ele era um apóstolo, um ministro do Evangelho, por uma única razão. Deus havia chamado ele. Irmãos, isso é interessante, porque muitas pessoas acham que basta querer para ser. Não é assim na casa de Deus. Não é assim. Não existe hierarquia. Sabe, não, eu vou aqui e vou graduar espaço, vou subir aqui, vou ser o que eu quero chegar aqui. Não, é Deus que chama e comissiona. É Deus que coloca sobre aquele que Ele chamou o talento, o dom para ele desenvolver na casa do Senhor. Deus me chamou para ser pastor, não me chamou para ser tecladista nem guitarrista, bem que eu gostaria. Não me chamou para isso, irmão. Então, meu irmão, minha irmã, você tem um chamado. E Deus lhe chamou para isso, Ele vai lhe capacitar. Porque Paulo mostra justamente isso. Então, queridos, a credencial de Paulo era, primeiro, eu sou um escravo de Jesus Cristo, eu sou um apóstolo de Deus. Eu fui chamado
pelo Senhor lá no caminho de Damasco. Eu vi o Cristo ressuscitado, eu sou apóstolo. Mas por fim, para a gente orar, ele diz que ele foi também, queridos, uma das suas credenciais foi que ele disse que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Veja se não é isso que ele diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, e o quê? Separado para o Evangelho de Deus. São as 3 credenciais de Paulo. Paulo agora fala dessa verdade quando ele diz que ele é chamado. Ele nunca negou o seu chamado. Ele sabia que ele era um apóstolo e que ele tinha sido separado para o Evangelho do Senhor. E eu acho lindo porque vai ter um momento que ele vai estar diante do rei Agripa, né? E ele vai se defender. Mas perceba, quando ele vai se defender de qualquer coisa que lhe acusaram, ele não se defende mostrando que ele não era inocente, ele vai primeiro mostrar suas credenciais. Ele vai dizer, vou mostrar a você quem eu sou, não nego quem eu sou. Veja como é que ele vai dizer aqui em Atos, capítulo 26, verso 16. Né? Há uma coisa interessante, ele diz, mas levanta-te, põe-te de pé, pois para isto te apareci. Paulo contando como é que foi o testemunho. Ele disse, olha, se eu contar para você quem eu sou, um dia eu estava lá para Damasco, caminhando no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, eu fui para matar os cristãos, eu tinha carta que foi dada por Roma para perseguir, mas o Senhor me apareceu, eu tenho um chamado, eu sou apóstolo, eu fui separado para esse evangelho. Ele vai dizer que Cristo disse para ele, depois que ele caiu, né? Mas levanta-te e põe-te de pé, pois para isto eu te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que me tens visto, como daquelas que ainda hei de te mostrar. Paulo recebeu do Senhor justamente esse ministério. Ele foi separado para o Evangelho. Aí ele escreve agora a Timóteo e vai dizer, no capítulo 1, verso 12 de Timóteo, dou graças àquele que me fortaleceu, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Está entendendo? Está entendendo, Elinho, por que você é tecladista e eu não sou? Por isso, porque Deus te chamou para esse ministério. Por que é que eu não estou ali na mesa de som? Né? Por isso que meu presbítero está aqui, porque Deus o chamou para ser isso. Então, queridos, cada um de nós temos esse chamado. E perceba que todas as vezes que nós vacilamos nesse chamado, nós negligenciamos nesse chamado, nós estamos quebrando a primeira credencial de Paulo. Não estou servindo ao meu mestre como deveria servir. Porque perceba, eu sou escravo de orelha furada, eu digo que sirvo não por imposição, o meu mestre me abençoa com talento, me abençoa com dom e eu negligencio. Então, por isso que Paulo pode dizer assim, olhe para mim, sejam imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho coragem de dizer isso. Então perceba justamente isso, Paulo, sabe, ele ouviu o chamado de Deus. Paulo foi chamado para ser apóstolo, ou seja, para ser um ministro. Ele não foi chamado para ocupar uma posição de autoridade ou para ser honrado pelos outros, mas pelo contrário, Paulo foi chamado para deixar de ser perseguidor para ser perseguido. Veja que coisa interessante. O chamado de Paulo, o ministério que Deus deu a ele, fez com que ele deixasse de ser perseguidor para ser perseguido. E tem gente que acha que não, o ministério que Deus tem que me dar tem que me fazer sempre feliz, né? Eu quero um ministério que seja bênção, eu quero que meu ministério flua, eu quero que meu ministério seja bênção. Não, irmão, vai ter luta no ministério. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido, e Cristo disse, você vai ver como é bom, Paulo. Esse é o ministério que eu estou te entregando. Você vai deixar de ser perseguidor, vai ser perseguido. Então, irmãos, não reclame do seu ministério. Meus amados irmãos, é privilégio servir ao Senhor. E olhe que a gente nem tem tantas lutas, né? A gente nunca viu nenhum dos nossos irmãos aqui ser aqui, entrar o policial dizer, ó, irmão, você aí desse ministério, vem cá, vou botar você lá na cadeia lá porque você está servindo a Deus, bora. A gente não vê isso aqui no Brasil e a gente negligencia tanto. Então, pensa qual o pensamento para a gente fechar aqui? Uma coisa bem prática. Todos os servos de Deus são chamados para 2 propósitos principais. Todos, inclusive eu e você que nos escuta, você que está aqui. Primeiro, para quê? Nós somos chamados primeiro para servir. Não tem outro chamado. Dolos, escravo. Somos chamados para servir. Não, eu sou chamado, mas é para ficar sentado na igreja. Não, você vai servir ao Senhor. Você tem talento, você tem dom. A Bíblia diz isso, Mateus 20, 27 e 28 nos diz, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Cristo está dizendo justamente isso, eu vim para servir. Eu sou o Senhor. Lembra daquela passagem da toalha?
lá quando ele lavou os pés dos seus discípulos, ele disse justamente isso. Vocês me chamam de Senhor, e chamam certo, eu sou o Senhor, mas eu lavei os pés de vocês. Aprendam. E por isso, quem quer ser o primeiro no reino de Deus, aprenda a ser o último. João capítulo 13, verso 14 diz: ora, se o vosso Senhor e Mestre, falando sobre aquele texto lá, eu vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas 6, um pouquinho mais na frente, verso 10, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aqueles que são da família da fé. Ou seja, qual é o nosso chamado? Servir ao Senhor e à igreja do Senhor. Somente isso. Mas por fim, qual é o outro chamado de cada um de nós? Primeiro, servir. Segundo, para ir adiante e dar frutos. Nós somos chamados para ir, servir, ser escravo onde eu estiver, na rua, no centro, no trabalho, e não apenas representar o meu mestre, mas dar frutos aonde eu estiver. João capítulo 16, verso 15, não foste vós que me escolheste, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Veja, eu escolhi e lancei vocês, enviei vocês, para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, fruto permanente. Agora, que fruto é esse, queridos? Que Ele quer que a gente esteja dando aonde nós estivermos, como os escravos do Senhor, como representantes de Cristo, como Paulo era, como evangelista. O que é que Ele quer? Nada mais. Mateus vai nos dizer, Mateus capítulo 3, verso 8, produzi, pois, frutos dignos de quê? Arrependimento. Pregar o evangelho, fazer com que as pessoas entendam o que é as boas novas do Senhor e se arrependam e creiam em Jesus Cristo como Salvador. Este é o papel agora do escravo de orelha furada, que representa Cristo onde estiver. Então, queridos, esta é a credencial de Paulo, parte dela. Eu dividi esse sermão em duas partes, porque eu quero no final de hoje a 8, se Deus nos permitir, estarmos aqui novamente falando quais são as outras credenciais de Paulo. Primeiro, ele era escravo. Segundo, ele era apóstolo. Terceiro, ele foi enviado. Então, queridos, isso para nós seria muito interessante se nós aplicássemos isso na nossa vida. E por isso eu disse para você que cada vez que nós pudéssemos fazer a aplicação, fizéssemos em nossas vidas. E qual é a aplicação que fica para nós hoje? O Senhor te chamou para ser escravo. E isso não é demérito, é privilégio. O Senhor te deu o maior título que nenhuma universidade pode te dar: servo do Deus Altíssimo. Ele chamou você para você ser doulos escravo, não apenas na igreja, onde você estiver. E a esse escravo, ele deu poder para pregar o evangelho, ministrar e produzir frutos de arrependimento. Que nessa noite a bênção de Deus esteja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã. E que você possa sair hoje desse lugar, da frente do celular, desse lugar que nós estamos de culto, dizendo assim: obrigado, Deus, porque agora eu entendo quem eu sou. Eu sou escravo de orelha furada. Eu te sirvo não por imposição, eu te sirvo por prazer. Por isso, Pai, os dons, os talentos, o que o Senhor me dá, eu entrego de volta ao Senhor na tua casa. E aonde eu estiver, vou estar representando o Senhor. Vou produzir frutos de arrependimento, falar do teu evangelho para as pessoas e mostrar que existe um momento em que o homem pode deixar de ser escravo do mundo e servir ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós vamos orar nesse momento. Eu não sei se tem mais algum outro pedido de oração, se alguém pode ver. Enquanto nós estamos orando, eu tenho aqui mais alguns que foram colocados antes de eu vir para cá. Se os irmãos tiverem, nós vamos somar a estes, mas vamos orar pela palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, é a tua palavra. Nos auxilia, nos ajuda, Senhor, a sermos escravos de orelha furada, a entendermos o nosso chamado e sabermos quem nós somos. Somos teus filhos, teus servos e, acima de tudo, Senhor, somos teus súditos, escravizados por amor a ti. Nos ajuda a viver uma vida de escravidão ao Senhor. Que possamos dizer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. A ti, Senhor, seja toda honra, seja toda glória e todo louvor.
Amém, queridos? Tem mais alguma coisa que possa ver aí? Sandra? Deixa eu ver aí. Pega aí o celular, que aí eu posso ver se tem mais aqui. Eu recebi aqui, por exemplo, pode trazer aqui, amor. Eu recebi um pedido da nossa irmã Jaque, que estava pedindo pela saúde dela. Também recebi um pedido do nosso irmão Hilderan. Os irmãos sabem, domingo nós oramos aqui. E ele está pedindo novamente para que a gente ore por Roan e Cleide, né, que Roan é seu irmão, Cleide é a esposa de Roan, e perderam uma filha, Jennifer, de 14 anos, está com o Senhor. A nossa irmã Fátima também, Fátima Arruda, não perde um culto, né? Está lá em Santa Luzia, mas não perde um culto, Fátima Arruda. Está pedindo oração pela família de Gonzaga e Avani, porque Gonzaga perdeu um irmão, e é mais uma família enlutada. A nossa irmã Maria Duarte, né, da nossa igreja, está pedindo oração pela nossa irmã Maria do Carmo, Sandra. Todo mundo conhece a irmã Maria do Carmo, né? Que é a vizinha da Assembleia de Deus. A nossa irmã Samuel, ela sofreu um infarto ontem, recebeu o tratamento, está em casa, mas necessitando muito das nossas orações, né? A nossa irmã Maria do Carmo, então vamos orar por ela. E Nenzinha Oliveira pede oração por Luiz, o seu vizinho, que também está enfermo. Da Luz está pedindo oração. Então deixa eu pegar aqui, fora esses, quem mais está pedindo oração aqui? Bom, deixa me ver aqui. Nossa irmã da Luz está pedindo oração pela sua família. Aldamira e Julie Hermes, né, que é a esposa do meu primo Aldamira, está pedindo oração pelas suas famílias, seus familiares e amigos. Iracema Mendes pede oração pela família dela, pela vida de Eduardo Gomes, conhecido por Dudu, que Deus possa restabelecer a saúde dele e de todos que se encontram hospitalizados. Também vamos orar por esses pedidos. Aqui nós temos também nosso irmão, deixa eu ver aqui são mais comentários da pregação, deixa eu ver se tem mais algum outro pedido. Bom, são esses os pedidos. Então, irmãos, vamos orar por esses pedidos, por Jaqueline, pelos pais de gente, por a família de Gonzaga, pela nossa irmã Maria do Carmo, por Nenzinha, que está pedindo oração por Luiz, os irmãos que aqui pediram oração, tá certo? E assim nós vamos encerrar a nossa reunião, tá bom? Nossa irmã Iracema, que pede pela sua família, Aldamira, que pede pelos irmãos e amigos. Queridos, vamos ficar de pé um pouquinho para a gente descansar as cadeiras. E nós vamos fazer essa oração agora. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nessa noite nos trouxe a entender. Obrigado. E agora é a hora de nós, como servos, nos curvarmos diante do Senhor e clamar a Tua graça e a Tua misericórdia na vida de Jaqueline, pedindo que o Senhor restaure a sua saúde. O Senhor visite Jaque, derrame sobre ela a paz que ela precisa, ministra sobre a sua família, a sua mente, o seu coração. Ministra, Pai, em nome de Cristo, a paz que excede todo entendimento sobre a vida da tua filha. Pedir ao Senhor, meu Pai, pela nossa irmã Maria do Carmo, visita a tua filha, ela é tua serva, que necessita nossas orações e necessita muito mais do teu toque curador e sarador. Queremos agradecer pelo livramento que tu deste para a tua filha. Ela passou por um momento difícil, mas agora, meu Pai, ela está com sua família e o Senhor, meu Pai, está cuidando dela. Então toma ela em tuas mãos. Também, ó Deus, a tua filha Nenzinha Oliveira, ela pede pelo seu vizinho Luiz, que está enfermo, que o Senhor entre com providência na vida de Luiz, assim como o Senhor entre com providência nesse momento, Pai, na vida desses irmãos que acabaram de pedir oração no nosso momento de culto, a oração pela família de Eduardo, que é conhecido como Dudu, querido, para que Deus estabeleça a saúde, ele se encontra hospitalizado. Então, esse é o pedido da tua filha Iracema. A nossa irmã da Luz pede por sua casa, por sua família. Então que Deus derrame graça sobre a vida de todos esses que estão clamando em favor agora das suas famílias, assim como Julierme, Mira, assim, ó Deus, como esses irmãos que nessa noite estão aqui entre nós, que também estão fazendo seus momentos de oração, seus pedidos específicos. Tu conheces a necessidade de cada um destes. Nós apresentamos, entregamos em tuas mãos, na certeza de que o Senhor irá fazer o que é melhor para eles e o que vai ser para a honra e a glória do teu nome. Por isso nós agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus,
o nosso eterno, único e soberano Pai, que o poder, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, Senhor, repouse agora sobre cada nome citado aqui nesse momento de oração, aqueles irmãos no primeiro período, e nós de forma específica pedimos ao Senhor que repouse agora sobre os pais de Jennifer, Joan e Cleide, que perderam o seu ente querido, e sobre a vida de Gonzaga, que perdeu o seu irmão. Deus, visita essa família que perdeu sua filha com 14 anos, visita o coração, meu Pai, de Gonzaga, que perdeu o seu irmão, e derrama da paz que somente o Teu Espírito Santo pode dar, como Tu vai estar derramando no coração de Aleuda e de sua casa, o Senhor vai estar derramando do Espírito Santo de Deus sobre cada um destes, e assim, Senhor, eles irão receber do Senhor o que eles precisam. Que o Senhor nos abençoe por meio de Cristo Jesus. A igreja diz amém. Queridos, muito obrigado por estar conosco até aqui. Lembrando, fiquem aí atentos, se domingo nós tivermos cultos presenciais, quero contar com você aqui. Caso não, você está conosco aí novamente na nossa página. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.